Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindas aqui a mais um vídeo no canal Minha Vida Superando Câncer. Hoje eu resolvi atualizar um pouquinho esse canal, que está um pouco sem atualizações, sem informações, com um pouquinho conteúdo atualizado. E eu vejo que muitas meninas que estão lá no Instagram me seguindo, na página com o mesmo nome, Minha Vida Superando Câncer, sempre compartilham, sempre dividem suas opiniões e falam quanto é importante essa troca. Então, atendendo pedidos, a curiosidades, a perguntas que sempre chegam no direct, eu vim aqui fazer mais um vídeo atualizando um pouco sobre meu tratamento, sobre como está a minha vida hoje, né? E tem meninas que estão chegando agora, estão querendo saber como que é o meu subtipo do tumor, né? Como que eu vou descobrir, enfim, como que tudo está acontecendo. E eu vou aproveitar o vídeo de hoje para fazer uma atualizaçãozinha rápida, mas para que a gente possa continuar se comunicando, se conectando, trocando essas informações, que eu acho que é muito legal e muito bem-vindo, né? Então, eu vou aproveitar e me apresentar, né? Eu sei que tem muitas meninas chegando agora, tem alguém que vai cair de paraquedas nesse vídeo, nesse exato momento, e vai querer saber um pouquinho mais sobre a minha história. Então, eu sou a Graziele Pérez, né? Sou paciente oncológica de um câncer de mama que foi descoberto lá em 2011. Em 2011, o meu diagnóstico ele já era muito complexo porque o tumor já era bem agressivo, né? E aí eu vou contar um pouquinho como é que foi aquele momento, aquela descoberta, algumas questões e vou falar como que tá o tratamento hoje, tá? Eu sou muito faladeira, eu gosto de falar muito, falar sobre a minha vida pessoal, então às vezes eu não consigo resumir. Mas assim, se eu não conseguir responder tudo aqui, a gente pode fazer outros vídeos, né? Se tiver interesse, e as meninas que continuam se comunicando comigo lá no Instagram, pode continuar perguntando, e sempre que possível eu vou tentar atualizar. Isso é uma promessa, é uma meta de 2023 que eu quero manter esse canal aqui mais atualizado, com informações atuais, né? Que nós já estamos há 11 anos de diagnóstico, não tenho alta, continuo em tratamento, eu vou explicar até porquê, mas assim, as transformações, as ideias, os pensamentos, eles são modificados e atualizados a cada momento, né? Então, assim, muitas coisas eu continuo pensando, outras coisas eu já melhorei, já trabalhei algumas questões, né? Eu acho que vale a pena a gente estar sempre atualizando para que a gente possa interagindo ainda mais e se comunicando ainda mais com novas pacientes ou com pacientes antigas que estão aqui comigo há bastante tempo. Então, voltando ao diagnóstico, lá em 2011 eu tinha 33 anos, né? Eu era jovem, muito jovem para aquele momento. Em 2011 era poucas pessoas que tinham um diagnóstico abaixo de 40 anos. Eu até posso dizer que eram poucas pessoas abaixo de 50 anos, né? Eu tinha ainda pouca informação sobre isso, mas abaixo de 40 anos, pelas minhas expectativas, assim, pelas minhas informações que eu tinha do momento, assim, era quase incomum. Hoje, infelizmente, já tem meninas com diagnóstico cada vez mais cedo, abaixo de 30, a faixa de 20 a 30 está cada vez maior e cada vez mais assustador, né? E o que a gente sempre tenta passar é sobre o diagnóstico precoce, fazer exame, né? Que a gente busque falar sobre o tema para que a gente possa compartilhar e trocar ainda mais essas informações para que as pessoas tenham mais informações e mais clareza e possa fazer os seus exames, ir ao médico com frequência, tentar buscar
o diagnóstico cada vez mais cedo, para que tenham cada vez menos complicações, para que tenham cada vez mais chances de sobreviver. O meu diagnóstico, assim, de uma certa maneira, eu peguei relativamente cedo, mas o tumor ele era de um subtipo relativamente agressivo, muito agressivo. E do jeito que as coisas andaram, se eu não tivesse buscado o resultado naquele momento, poderia ter uma fatalidade maior, assim, né? As complicações seriam maiores. E pelo fato da agilidade do tratamento, da equipe médica, né? De como as coisas aconteceram, como eu tentei encarar, que eu fui em busca, fui rápido, né? E tentei ser resolutiva, as coisas caminharam para um controle melhor sobre a doença. Né? Nada disso evitou com que eu tivesse câncer, mas evitou que eu tivesse sequelas muito mais complicadas do que eu poderia ter. Né? Hoje eu tô aqui, eu tô viva, apesar dos pesares, apesar de passar por todas as complicações que o diagnóstico traz, né? Por todas as sequelas, por todas as barreiras, eu ainda sigo em tratamento, mas eu estou aqui. E isso foi com a oportunidade de ter um diagnóstico rápido, ágil, né? Uma percepção médica boa, uma aceitação sobre a possibilidade de ter algo diferente no meu corpo. Isso fez com que as coisas acontecessem e que eu pudesse estar aqui nesse momento. Então, assim, eu queria até contar como eram as minhas expectativas ao diagnóstico lá em 2011, né? Eu tinha certeza que eu iria morrer, até porque era não muito comum, paciente jovem, com o histórico que eu tinha e com o histórico do prognóstico, do tipo da doença, ter possibilidade de sobrevida, né? Eu não tinha informações, eu não tinha acesso, eu não tinha ninguém na família que tivesse passado por um diagnóstico assim. Então, a única certeza que eu tinha é que eu iria morrer. Então, com a falta de informação, de clareza, de entendimento, né, de noção do que é o câncer, como que funciona, me fez só pensar e acreditar no que eu ouvia, que câncer era sinônimo de morte, que era o que se propagava na época e que ainda se propaga. A gente sabe que câncer mata, como várias doenças matam, mas a gente sabe também que hoje o câncer tem tratamento e que hoje existe várias possibilidades de se viver apesar do diagnóstico, né? Por mais complexo que seja, por mais dolorido que seja, ainda existe sim possibilidade de tratamento e de estar aqui como eu estou, tanto tempo, há 11 anos, enfrentando e tudo que eu já enfrentei, que eu venho enfrentando, mas que existe sim possibilidade. Então, diante de tudo que aconteceu, que acontece, das informações, do que eu tinha, do que eu não tinha, dos medos, das angústias, eu resolvi criar essa página de comunicação, né, que é através da plataforma YouTube, tem na outra plataforma lá esses canais de comunicação com o nome Minha Vida Superando o Câncer, para que eu pudesse trocar e mostrar para as pessoas que o câncer ele não é o único sinônimo de morte, que existe sim possibilidade de vida, que apesar de todas as complicações que ele traz, toda a barreira que a gente enfrenta, todas as sequelas, todas as mutilações, a gente ainda assim existe possibilidade de viver apesar de, né? Acho que cada um vai criar a sua maneira de viver, de enxergar o mundo, mas eu acho importante a gente mostrar que existe essa possibilidade, porque eu pensava naquela época que
o câncer ia me matar. Então eu não sabia como, de que forma que ele ia me matar. Eu pensei que seria a quimioterapia, porque eu não sabia como é que era passar por uma quimioterapia, eu só sabia que quimioterapia deixava a gente fragilizado, mas que tipo de fragilidade eu não tinha noção, então no primeiro momento eu achava que era a quimio que ia matar. Depois eu achava que era a cirurgia, a retirada do tumor, a recuperação, enfim, várias coisas foram acontecendo e eu fui vendo que não eram nada daquilo que eu imaginava, né? Apesar de ser complexo e de ser tudo muito tenso, mas a gente acaba também tendo uma outra fantasia em relação a isso e que acaba nos amedrontando e piorando ainda mais o enfrentamento da situação. E por causa disso eu acabei criando essas redes, né, de comunicação para que a gente pudesse trocar, né, e que a gente pudesse conversar e falar sobre as nossas experiências, porque eu via também que naquele momento as pessoas não gostavam de falar, por diversas razões, que eram legais ou boas para a pessoa, né, porque queria virar a página, esquecer, mas ao mesmo tempo era ruim para as novas pessoas que estavam descobrindo o diagnóstico, porque acabavam só tendo a imagem de que câncer morria, porque a gente só acabava tendo acesso às informações nas mídias, na televisão, com a informação de que fulano morreu de câncer. Então a gente nunca tinha essa informação de que fulano viveu de câncer. Para mim, na época, eu só conseguia lembrar da Patrícia Pilar, né? Que ela teve câncer em 2000, então em 2011 eu tinha informação de que ela era uma atriz famosa e que tinha passado pelo câncer e tinha sobrevivido ao câncer. Mas ao mesmo tempo também era ruim porque, como ela tinha uma realidade diferente que a minha, né, condições sociais, acesso diferente à minha, isso também me deixava assim, não, mas ela está viva por causa dos acessos, por causa do dinheiro, da condição, enfim. Então, eu achava que a gente precisava dessa conexão de pessoas para que cada vez pudessem trocar e falar das suas possibilidades, né? Eu criei a minha história, a minha vida, a minha superação, né? Diferente da Patrícia Pilar, diferente de todas as outras pessoas. Então, eu acho que cada um pode criar a sua história diante das suas condições, das suas realidades, mas sabendo que existe essa possibilidade. Não é uma falsa esperança, nem um romantizar, não. É mostrar, sim, que existe possibilidades, né? E aí, voltando à história, assim, do diagnóstico, em 2011, quando eu descobri, ele já era altamente agressivo. Aí, quando eu descobri o diagnóstico, o tumor, ele já era agressivo, né? Eu não consegui preservar a pele, auréola, músculo, nada. Tive que fazer mastectomia radical. Não tinha como decidir se preservava ou não preservava, porque a única opção era tirar tamanho, agressividade, o tamanho, né? Naquele momento a gente já tinha feito a biópsia e já tinha apontado metástase no linfonódulo, e durante a cirurgia descobriu-se que praticamente todos os linfonódulos estavam comprometidos, foi detectado que já estava o maior tumor, tinha 7 centímetros, que a auréola estava contaminada, enfim. Então a gente decidiu fazer a cirurgia, decidiu não, era a única opção, fazer a cirurgia mais radical possível. Na época não foi pensado na possibilidade de fazer colocar expansor, até porque não tinha material disponível, né, para fazer. E assim, como eu só imaginava que eu iria morrer, que o único destino era a morte a curto prazo, então eu não queria nem pensar na possibilidade de fazer uma reconstrução ou para manter nada, para preservar nada, né? Não tive nem a noção e a clareza sobre questão de óvulo,
preservar óvulo, nada, até porque, assim, naquela época, nada se cogitava, porque só pensava na gravidade e talvez na possibilidade de dar certo e manter viva. Então, assim, a evolução da ciência, né, a evolução das informações, as trocas de experiências, as vivências, as descobertas, faz com que a gente cada vez mais tenha acesso a boas informações, acesso a tratamentos adequados, né? A garantia e expectativa de possibilidade de viver. Eu não estou dizendo que eu não tive essas informações, não, eu tinha essas informações médicas, mas lá naquele momento a gente nunca pensava muito em grandes chances a longo prazo, até por conta da demanda, da evolução da ciência e da demanda e do meu tumor, né? Então existia tudo isso que estava em jogo, tudo isso que estava em questão. Então a evolução da ciência colabora para que a gente cada vez mais continue viva, cada vez mais consiga mudar as nossas questões dentro de uma sobrevida, né? Isso tudo é importante. Eu estava descobri o diagnóstico tentando engravidar de um segundo filho. Então, assim, olha como é bacana hoje, quantas mulheres falando em preservar óvulo, congelar óvulo, né? Em tentar uma gravidez tardia, depois de todo o tratamento. Lá naquela época, 2011, isso não era possível, isso nem fazia parte do pensamento da ciência. Ou se fazia parte do pensamento da ciência, ainda não tinha chego aos meus acessos ao meu tratamento, né? Aqui a minha cidade, as minhas possibilidades. Isso poderia estar numa dimensão lá fora, ainda não estava aqui dentro. E olha como a ciência vai evoluindo, como isso é importante, como isso é legal. Hoje em dia, na época, eu não pensava nem tentar engravidar de novo, até porque eu nem imaginava que eu estaria viva, não conseguia imaginar estar aqui, né? Não se pensava, acho que nem a ciência tinha tanto acesso a essas possibilidades de tantas mulheres, né, sobreviventes a um câncer, sobreviventes a uma metástase, com tanto tempo, né, com tanta qualidade, apesar de todo enfrentamento. Mas como é diferente os acessos de 2011 para os de 2023, né? Então, isso tudo, essa troca, essa informação, esse compartilhamento, isso tudo é importante para que a gente cada vez mais busque, né? Essas informações, esse melhoramento, as construções de novos pensamentos, novas ideias, de novas informações. Como que esse pensar numa paciente com 33 anos, naquela época, sobrevivendo há 11 anos a um tratamento, né? Era pouco falado, pouco explorado, pouco estudado, pouco divulgado, né? Como que se ia pensar numa gravidez tardia depois de um tratamento, apesar de que o meu tratamento foi complexo, teve várias questões no meio do caminho, né? Eu fiz as 4 químios, depois eu fiz a retirada, depois eu continuei com o tratamento com as brancas, o trastuzumab, porque o meu é HER2 triplo positivo, né? E fiz rádio e preparei a pele para pensar numa reconstrução futura, que no imediatismo eu não imaginava fazer uma reconstrução, até porque eu não imaginava ter uma sobrevida de 1 ano. Então, olha só quantas coisas aconteceram dentro desse período, né? Depois eu me preparei e fui convencida de que eu não morri e de que eu tinha que fazer a reconstrução, porque eu ia ter que ter
a mama reconstruída. Como assim? Se eu não vou sobreviver, para que eu vou ter uma mama reconstruída? Para mim, tudo isso era muito confuso. Mas hoje não, hoje as informações já são outras, hoje a gente já consegue trabalhar com possibilidades, trabalhar com vida, com sobrevida, com reconstrução, com um tempo maior, tudo é diferente. Então, por isso que eu busco esse espaço aqui para estar compartilhando, sabe? Para estar trocando, para que as pessoas vão pensando de modos diferentes, vão construindo maneiras diferentes. Depois eu fiz a reconstrução com o dorso, né? No grande dorsal, a pele, tive que tirar pedaço de enxerto de pele para colocar aqui, porque eu não tinha mais material aqui, não tinha mais pele, não tinha mais músculo. Aí eu tirei músculo de trás, aí me preparei para a cirurgia, teve complicação na cirurgia de reconstrução, os pontos não fecharam, tiveram dificuldade de aderir, tive seroma, né? Foram 3 meses insanos, tentando fazer uma recuperação de pele, tentando melhorar, me dar qualidade. Hoje a minha cirurgia no lado da frente é maravilhosa, é linda. Hoje eu não me arrependo e eu penso que bom que eu fiz, né? Porque eu não imaginava que eu estaria aqui 11 anos depois vivendo tudo isso, né? E apesar dos efeitos que eu tive atrás, eu sempre coloco aqui as fotos, depois eu vou tentar colocar a foto aqui para que vocês entendam como é que ficou a cirurgia de trás. Ficou uma cicatriz grande, extensa, com queloide, mas que bom que eu fiz essa cirurgia, que bom que, apesar de toda a complicação, né, eu passei por isso. Então, depois eu fiquei examinando ali o útero, que estava com uma alteração no endométrio. Então a gente ficou avaliando as possibilidades de preservar, né? O que a gente ia fazer, e acabamos decidindo pela retirada. Então foi 2011 o início do tratamento, 2012 início a cirurgia, 2012 a continuação do protocolo, a rádio, 2013 pensando na reconstrução, aí 2014 a gente ali investigando, veio o momento de que tinha que tirar o útero, fazer a esterectomia para não ter complicações, né? Para tudo, decidimos por isso. Quando estava tudo bem, quando estava imaginando assim, o pior já passou, acho que não tem mais nada para acontecer. Em 2015 começaram as suspeitas da metástase, né? Começaram ali a investigação, o processo de investigação, que também foi demorado, mas não por falha médica, foi demorado mesmo porque era inconclusivo e tínhamos que tentar alternativas para ter a resposta, até que a gente decidiu fazer através de uma segmentectomia. Então, 2015 também foi insano, dúvidas, exames, PET, tentativa de biópsia, enfim, até que saiu a resposta lá para comecinho de julho, véspera do meu aniversário, 2 de julho, né? Saiu exatamente o papel definindo que realmente era uma metástase pulmonar, que era linfagite carcinomatosa, e daí ali começou tudo de novo, segundo tratamento, medo voltou à tona. Metástase a gente sabe que é sério, é complicado, os riscos de morrer são maiores, aumentam mais, enfim, passando pelo tratamento, novamente sobre as possibilidades de sobreviver com metástase, né? Se existia vida além da metástase, como é que era. Isso também em 2015, também se falava pouco, também se compartilhava pouco, também se existia essa dúvida, né? 2015 eu tinha 37 anos, o Vitor tinha 4 em 2011, depois ele tinha 7 em 2015, então o medo
continuava, perpetuava ainda mais, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que acontece com todo mundo. E fiz passei por um novo protocolo, que foi docetaxel, trastuzumab, pertuzumab e anastrozol, e a doença se estabilizou, o protocolo de quimioterapia acabou, mas eu não tive alta. Não tive alta porque metástase não tem alta, né? O medo da morte continua, ele anda com a gente, mas existiu uma diferença muito grande, que hoje, de 2011 para cá, de 2015 para cá, a ciência está cada vez evoluindo mais e cada vez descobrindo mais medicamento, mais protocolo e cada vez mais possibilidade de a gente viver e sobreviver com um diagnóstico de câncer metastático. No meu caso, só metástase pulmonar, né? Que a doença está estabilizada, ela está dormindo desde o último protocolo, que foi 2015, mas que os riscos dela acordar continuam e os riscos de a doença voltar e ter que trocar de protocolo continuam. Mas como não tem cura, como que isso acontece? Existe tratamento, né? E é o que eu faço até hoje. Como o meu era hormonal, HER2 positivo, eu faço uso de 2 medicamentos, que é o trastuzumab junto com o pertuzumab, mais o anastrozol. E esses 2 medicamentos, eles são feitos na veia a cada 21 dias e eu sigo em tratamento até então. A doença ela está estabilizada, o tumor está adormecido, porém não é garantia de que vai ficar para sempre, apesar do desejo ser grande, né? Mas a gente sabe também que a realidade ela não é bem assim. Mas com isso não tenho alta, né? Continuo em tratamento, continuo fazendo exames a cada 4 meses, me cuidando, tentando trabalhar o corpo e a mente para conseguir lidar com o diagnóstico, né, com todas as questões envolvidas, medo, angústia, dor, sofrimento, modificação de corpo, de rotina. Mas eu queria dizer que tudo isso é possível, assim, às vezes é difícil, às vezes é dolorido, às vezes é complexo, muitos choros, muitas lágrimas, no travesseiro, no chuveiro, na sala da Mag, que é a minha psicóloga, mas existe sim possibilidades, né, com essa rede de apoio que a gente tem, essa rede de informação, essa rede de esperança, acesso aos medicamentos, acesso ao tratamento, conscientização, né, de tudo que a gente tem que enfrentar, entendimento de tudo que passa pela nossa vida, mas que sim, é possível, que a gente faz algumas adaptações, a gente faz algumas novas mudanças de rota, mas vamos seguindo. E é isso, eu queria fazer um resumo breve, que não é breve, nada meu é breve, contando um pouco sobre essa minha trajetória, e queria dizer que, assim, eu sempre posto lá no Instagram o meu dia a dia, a cada 21 dias, às segundas-feiras, eu faço tratamento da clínica, então eu posto e falo um pouco sobre o tratamento, sobre efeitos colaterais. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu fiz um vlog do dia fazendo tratamento, como tem até 2 vlogs, um antigo e um recente. Eu tenho vídeos que eu gosto de conversar com alguns especialistas que eu fui aprendendo ao longo do caminho, né? O que a gente deve fazer para melhorar, para conduzir, para minimizar os sintomas, para trabalhar algumas questões. Então, assim, eu sempre gosto de trazer esses vídeos e colocar e deixar disponível aqui no canal. Já levei alguns em forma de live, mas tento salvar e deixar pronto aqui. Então, assim, sobre os meus perrengues, o que eu passei, as minhas descobertas, coisas que eu vou descobrindo que eu sei que ajuda, que não cabe a mim, mas cabe a outra pessoa. Então, assim, curiosidades sobre a fisioterapia, sobre recuperação do braço,
curiosidades sobre consulta com odontologia, especializada em oncologia, curiosidades em relação ao sol e à quimioterapia. Eu gosto de fazer esses videozinhos assim de temas que eu vou vendo, que são perguntas semelhantes, né? Que muitas dúvidas de muitas meninas, e eu tento trazer para cá, para o canal, uma forma de ajudar e de esclarecer. Então, eu vou tentar utilizar 2023 para atualizar com essas dúvidas, com essas perguntas, falar sobre o meu tratamento, como anda, né? E às vezes eu acho assim que nem tem mais relevância, que não tem ninguém que queira saber, mas ao mesmo tempo eu tenho respostas que não, é importante a gente estar compartilhando, por mais que foi tanto tempo, mas existe diferença de pensamento e de postura, né? De condução de 2011 para cá, como era, como é, enfim, é isso. Então, tem muitas coisas engatilhadas para 2023 e eu queria aproveitar para estar compartilhando com vocês. E assim, gostaria de contar com a ajuda de vocês para que vocês continuem conversando comigo, se conectando, trazendo dicas, trazendo sugestões, que eu acho bacana. E assim, o que eu sei, eu trago aqui, o que eu não sei, eu procuro algumas informações para ver se eu consigo ajudar, tá? Espero que tenha ajudado um pouco, né? E que a gente possa continuar se conectando e que a gente vá cada vez nos aproximando ainda mais e que a gente possa inspirar umas às outras. Porque a minha história, ela pode ser inspiração para vocês, mas a história de vocês pode ser inspiração para outras meninas. E isso é muito importante, vocês não têm noção. Aliás, eu acho que vocês têm noção, né? Mas talvez vocês não tenham noção de que a história de vocês possa vir a inspirar, ser inspiração hoje e continuar sendo inspiração sempre. Tá bom? Eu sei que o vídeo é longo, eu falo demais, eu sou faladeira, mas como eu digo, como que eu vou contar minha vida em 11 anos, em 11 minutos? É impossível, eu não consigo. Tento, mas eu não consigo. Quero vocês aqui, continuem aqui, me acompanhando, curtindo, comentando e compartilhando se vocês acham que é legal, que alguém precisa saber dessa história. Tá bom? Beijo, até a próxima!